Anna Freud. Seu sobrenome muito conhecido lembra o pai, Sigmund Freud. Ao todo, ele teve 6 filhos, sendo a mais apegada ao pai, Anna. Nascida em 3 de dezembro de 1895, ela, desde muito jovem, tinha um interesse por psicanálise. Mas antes de investir na área da psicanálise, ela foi professora por um tempo, na verdade, auxiliar de professor. Mas depois acabou por contrair tuberculose e acabou por deixar a carreira em 1920. A sua paixão foi desenvolvida, claro, antes com a ajuda de literatura psicanalista, e no verão de 1915 realizou seu primeiro trabalho de tradução para a Sociedade Psicanalista de Viena, traduzindo alguns artigos. Já em 1916 e 1917, assistiu a palestras do pai, e em 1918 ela teve apoio de Freud para prosseguir em sua formação em psicanálise. Ela também atuou como secretária e porta-voz nos congressos bianuais da Associação Psicanalista Internacional, aos quais Freud não pôde comparecer. Anne apresentou o seu artigo Superando Fantasias e Devaneios em 1922 e tornou-se membro da Sociedade Psicanalista de Viena. Ela começou sua prática psicanalista com crianças em 1923 e passou a ensinar no Instituto de Treinamento Psicanalítico de Viena em 1925. Seu primeiro livro, Uma Introdução à Técnica de Análise Infantil, foi publicado em 1927, focando na abordagem para crianças. Hoje, por mais que seja amado ou mesmo odiado, Sigmund Freud sempre é lembrado. Mas muitos não conhecem a contribuição da sua filha Ana para a psicologia infantil. Bom, nesse vídeo nós vamos conhecer algumas delas. Para começar, a psicanálise infantil, onde foi uma das primeiras a desenvolver uma abordagem própria para tratar e compreender crianças, através de uma lente psicanalítica. Ela reconheceu que as crianças não são iguais aos adultos na terapia e adaptou as técnicas para se adequarem ao seu nível de desenvolvimento. A abordagem de psicanálise infantil de Ana era tanto terapêutica quanto para a educação das crianças. Ela não apenas tratou das dificuldades emocionais, mas também ensinou aos pais e outros cuidadores sobre os estágios normais do desenvolvimento. Seu trabalho durante a Segunda Guerra Mundial com as crianças órfãs e evacuadas também demonstrou como o trauma e a separação afetam o desenvolvimento, reforçando a ideia de que um ambiente estável e amoroso é crucial para o bem-estar emocional das crianças. Já que hoje se conhece o conceito de que a infância é um chão que pisamos a vida toda. Uma das suas maiores contribuições foi a formulação do modelo conhecido como linhas do desenvolvimento, que descreve como a criança evolui em diferentes aspectos da vida, sempre caminhando da dependência total dos adultos para sua própria autonomia emocional e funcional. Essas linhas permitem observar o progresso da criança a partir de indicadores como alimentação, higiene, sociabilidade, brincadeiras, controle corporal e coordenação motora, tendo proposto 6 linhas principais: da mamada à alimentação racional, de se sujar ao controle das suas próprias necessidades, da irresponsabilidade ao controle corpóreo, evolução no controle dos próprios movimentos, que envolvem o equilíbrio e a coordenação motora, do egocentrismo ao companheirismo, ou seja, transição de foco apenas em si para o desenvolvimento de amizades e interações sociais, da exploração corporal ao brincar e mais tarde ao trabalho produtivo. E a última, da extrema dependência à autoconfiança emocional, linha que serve como diretriz para todas as outras, pois representa o fortalecimento do ego, que é uma linha de pensamento do pai, Sigmund Freud, que diz que existem 3 principais instâncias da mente humana, cada uma com as suas funções e características distintas. Segundo Freud, o ego começa a se desenvolver naturalmente ao longo dos 3 primeiros anos de vida, como resultado da interação da criança com o mundo ao seu redor. Por causa disso, ele afirmava que o ego se baseia em algo que ele chama de princípio da realidade. O ego começa a perceber que existem outras pessoas ao redor que também têm desejos e necessidades, que o comportamento egoísta e impulsivo pode, na verdade, causar danos. Por exemplo, quando uma criança pensa 2 vezes sobre fazer algo inapropriado porque entende o resultado negativo que pode ocorrer, trata-se do ego se afirmando. Ana dividiu o desenvolvimento infantil em 3 grandes períodos.
O primeiro, do nascimento até os 12 meses, marcado pela intensa ligação com a mãe e pela formação das primeiras distinções entre o próprio corpo e o mundo externo. O segundo, até os 4 ou 5 anos, envolve o desenvolvimento dos controles dos impulsos, começando a ter um pouco de noção das regras sociais. O terceiro, que vem após os 5 anos, que representa um momento mais estável no desenvolvimento, com maior maturidade emocional e capacidade de lidar com os conflitos. Também analisou os mecanismos de defesa do ego, que são estratégias inconscientes utilizadas pelas crianças para lidar com frustrações e ansiedades. Quando usadas em equilíbrio, esses mecanismos fazem parte do desenvolvimento saudável. Entre suas contribuições mais modernas está a importância de observação direta da criança como método de estudo, em vez de depender apenas de relatos de adultos. A importância do brincar na terapia. Para ela, o brincar era muito importante na terapia também, pois a forma como uma criança brinca com os brinquedos pode dizer muito sobre sua própria vivência e seus traumas, o que acaba sendo muito positivo, pois não vai deixar o profissional à mercê de informações soltas. E por último, respeito ao ritmo do desenvolvimento da criança, sem apressá-la. Ou seja, com base na teoria que diz que o desenvolvimento infantil tem suas fases, eu não posso apressar um bebê de menos de 12 meses a ter uma consciência absoluta, quando o assunto é disciplina em lugares públicos. É preciso maturidade para entender cada fase. Bom, pessoal, essas são algumas das contribuições de Ana para a psicologia infantil. Espero que este vídeo tenha contribuído para o seu conhecimento e até um próximo vídeo.